Gostaria de convidar a igreja a se assentar. Como eu falei no início, aqueles que ainda não estavam presentes, hoje nós temos a alegria de receber o pastor Davi Homer. O pastor Davi tem servido na França. Falei com ele se tinha muito mais de 10 anos que ele estava servindo lá em Paris, mas ele falou que já vai fazer 16 anos. Eu falei assim, rapaz, o tempo passa rápido. Então, o pastor Davi... nós fomos meio que contemporâneos de seminário, um amigo muito querido, uma família, né, muito preciosa, está aqui com a sua esposa e seus 4 filhinhos estão aqui com a gente, porque 2 estão em São Paulo, né, a Catarina e a Beatriz estão em São Paulo com os avós, então aqui está com toda a família aqui para alegrar, né, o nosso coração e termos esse tempo aqui juntos. Gostaria de convidar o Davi pudesse vir à frente. Vou orar pelo Davi. Vamos orar, feche seus olhos. Deus Santo, nós te louvamos, Deus, pela tua bondade. E te clamamos, Deus, pela vida do Davi, teu filho. Deus, que o Senhor possa usá-lo, Deus, com unção, com graça, para a instrução, para a edificação da tua igreja aqui reunida. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, Deus. Amém. 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 Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez. Eu tenho irmãos e amigos muito queridos aqui nessa igreja. Já tive o privilégio de estar aqui com vocês algumas vezes. E eu acredito que a cada vez que a gente vem, a gente dá um pouco um update das coisas que acontecem lá pela França. Então, vocês puderam acompanhar um pouco os últimos anos do que tem acontecido lá. Eu tenho o privilégio hoje de compartilhar com vocês Atos, capítulo 26, os primeiros versos, do verso 1 ao verso 12. E eu gostaria que a gente fizesse a leitura dessa passagem juntos e que a gente orasse em seguida. Queria incluir também, acho que vocês têm acompanhado o fogo que está acontecendo na França, de uma dimensão que jamais foi vista antes lá. Então, a gente pode orar por esse povo, pelas igrejas que estão ali, para Deus fazer uso desse momento também. Então, queria convidar vocês a se levantarem para ler comigo a palavra de Deus. Atos 26, 1 a 11. Eu gostaria que a gente fosse até o verso 12. Então, eu queria pedir a alguém para nos conduzir em alta voz na leitura do texto e que a gente possa todos estar com os olhos atentos na palavra de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é perpétua, que é sempre atual e que tem sempre, Senhor amado, poder para salvar, Senhor, os perdidos, para gerar fé no coração incrédulo, para operar a nova criação, Senhor, e também para avivar a tua igreja, Senhor, para edificá-la, para renová-la, para nos revestir, Senhor, de convicção e de poder, Pai, para fazer o teu reino avançar. Nós sabemos, Senhor, como esse mesmo texto nos mostra, que nenhuma capacidade de argumentação humana pode transformar, Senhor amado, um coração de pedra, pode conduzir alguém à fé. Mas nós sabemos, Senhor, que a proclamação fiel da tua palavra, Senhor, sobretudo quando ela é pregada por homens e mulheres que são monumentos vivos, Senhor, de transformação. Nós sabemos que o teu Espírito Santo, Senhor, se apraz a produzir, Senhor amado, um novo nascimento. Nós te suplicamos, Senhor, que tu possas nos renovar pela tua palavra. Nós sabemos que esse texto aborda, Senhor amado, uma geração de grande oposição ao teu evangelho e que em breve seria exposta, Senhor, a um julgamento temporal. Nós sabemos, Senhor, que não faltou para essa geração evidências convincentes, explícitas, Senhor amado, do fato de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que Ele era o Messias. E nós sabemos, Senhor amado, que vivemos numa geração que também tem sido exposta, Senhor, à pregação do Teu Evangelho. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa nação, queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas autoridades. Nós sabemos, Senhor amado, que ainda há muita oposição ao verdadeiro Evangelho, seja pela corrupção da própria religião,
seja, Senhor amado, por uma espécie de oposição ou controle político, cultural. E nós sabemos que, por gerações também, Senhor, a França tem atravessado esse tipo de atitude de incredulidade, de oposição em relação ao Evangelho. E nesse momento que esse país, Senhor, atravessa uma catástrofe tão grande, nós queremos te suplicar que tu faças com que essa situação possa convergir numa grande oportunidade, Senhor amado, para que a tua igreja se levante e proclame o Evangelho. Que tu use, Senhor amado, essa catástrofe para amolecer o coração, para conduzir essa nação ao arrependimento. Uma nação, Senhor, que tem praticado, Senhor amado, tem incluído até mesmo na Constituição o aborto recentemente, que tem, Senhor amado, proposto recentemente também a liberação da eutanásia, Senhor amado, e tem se oposto a tantos valores, Senhor amado, cristãos, e derramou tanto sangue cristão ao longo da história. Que em nome de Jesus, Senhor, tu gere arrependimento, amoleça o coração dessa nação e continue usando as igrejas que ali estão. Nós oramos também, Pai Santo, pelas igrejas em oposição, sob julgamento, sob perseguição em tantos lugares, como a Nigéria, por exemplo. E nós te suplicamos, Senhor, que tu venha em defesa, em socorro daqueles que estão sendo injustamente perseguidos, venha trazer unção e audácia para que eles defendam o teu evangelho, porque para que tu venha converter as próprias autoridades que se opõem a eles, Senhor amado, e de toda forma, Pai, ainda que eles tenham que atravessar o martírio, que tu lhes dê, Senhor amado, essa audácia e essa confiança da presença do Espírito Santo. E que nós possamos, Senhor, à luz desse texto, colocar em perspectiva as nossas vidas, permitir que o texto, Senhor amado, nos conduza a uma avaliação da nossa própria fé, e que em nome de Jesus, Senhor amado, a gente possa reencontrar a nossa verdadeira identidade como cristão nesse texto, nessa passagem, através do testemunho do apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, sim. Amém. Podem se assentar. Está diante de mais um julgamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é sem dúvida um homem que revolucionou o seu tempo. Ele é considerado o maior de todos os teólogos, depois de Cristo, com uma distância infinita, sendo Cristo o próprio Deus. Ele é, ao mesmo tempo, considerado como o missionário de maior impacto, de maior amplitude, aquele que revolucionou o mundo antigo para o Evangelho. Ele é reconhecidamente, por ter escrito a maior porção das cartas do Novo Testamento, ele é reconhecidamente uma mente brilhante, seja num ambiente religioso ou num ambiente social, através das culturas. E, sem dúvida alguma, como esse texto está mostrando para a gente, sendo este o seu quinto julgamento, onde cada instância que ele atravessa se torna uma instância de uma autoridade ainda maior, indo em direção a César, a gente percebe como que esse homem, apesar de ter sido um jovem com uma carreira muito promissora na religião, alguém muito culto, muito brilhante, ele acaba tendo o seu maior impacto na sociedade, no mundo antigo, não através de uma carreira religiosa, de uma carreira política, mas, sobretudo, através da pregação do Evangelho. É algo muito parecido, muito semelhante com aquilo que Lutero e Calvino vieram a viver durante a Reforma Protestante, onde estes homens não tiveram a proposta de trabalhar diretamente com política. Não usavam o púlpito para falar sobre política. Eles expunham a palavra de Deus, mas, inevitavelmente, isso tinha um impacto político enorme, ao ponto de, por vezes, terem que interagir com grandes autoridades e fazerem uso desse momento, como a gente vê no caso do apóstolo Paulo, não para propor uma reforma política ou ética, mas para proclamar o evangelho na esperança de converter até mesmo o rei Agripa. Então a gente tem muitas lições que vêm através desse texto. Esse é o quinto julgamento de Paulo, tendo ele atravessado um julgamento por parte do povo, em seguida por parte do Sinédrio, em seguida pela primeira autoridade romana, que foi Félix, que queria suborno para liberar Paulo, porque ele não tinha encontrado em Paulo nenhuma acusação que fosse digna da sua condenação. E Paulo, não dando suborno e permanecendo íntegro, foi mantido preso durante 2 anos aproximadamente. E agora, com a transição de Félix para Festo, Festo então começa ali o seu governo,
tratando do caso do apóstolo Paulo, porque ele precisa encaminhar o apóstolo Paulo para Roma, Paulo sendo um cidadão romano, tendo apelado para César, mas ele não pode enviar Paulo sem que Paulo tenha um julgamento escrito ou que ele tenha não somente acusações, mas provas sobre essas acusações. Ia ficar feio para Félix. E durante a visita desse rei cliente que cuidava da Judéia, da dinastia dos Herodes, Agripa II, Festo pede ajuda dele para ver se ele consegue ajudar a redigir alguma coisa para poder encaminhar Paulo para esse julgamento em Roma. Então é muito interessante perceber que Festo nessa passagem, acompanhado por Agripa, eles vão dar a Paulo mais uma oportunidade de defesa, e a gente aqui está diante da defesa mais completa do apóstolo Paulo. Então a gente está diante de um dos textos mais maravilhosos em termos de apresentação do evangelho e em termos de procedimento do cristão diante da sociedade, inclusive diante de autoridades, se em algum momento a gente se vê sob pressão ou sob perseguição política. O que se torna mais importante nessa passagem, para nossa surpresa, é que, sendo este julgamento um julgamento que não era de cunho condenatório, era como se fosse um julgamento consultativo, para facilitar o envio de Paulo a Roma, é que Paulo, apesar dele começar fazendo uso dessa oportunidade para se defender das acusações contra ele, o objetivo maior de Paulo não era se defender simplesmente. Fica claro que o objetivo maior de Paulo, como a gente vê, sobretudo, pela percepção do próprio Agripa, no verso 28, se vocês puderem saltar aí na Bíblia de vocês, disse Agripa a Paulo: por pouco queres me fazer persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: prover a Deus, que eu por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos estão presentes me ouvindo hoje, se tornassem tais qual eu sou, exceto por essas cadeias. Então, o que Paulo está falando aqui é que, de fato, o objetivo dele nessa defesa política não era, primariamente, se libertar dessas algemas. Ele não vai ser naif, ele não vai ser mentiroso, mas ele vai dizer: eu preferia não estar nessas cadeias. Mas se o preço da salvação de vocês todos for essas cadeias ou outras cadeias, como de fato vai acontecer na vida do apóstolo Paulo, ele não estava tão preocupado assim com aquilo que aconteceria com ele, contanto que ele tivesse oportunidade de proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Então, acima de tudo, essa passagem, apesar de ser uma defesa política, ela é um modelo, um exemplo do testemunho cristão. Ela é um modelo e um exemplo do cumprimento de todo o fio condutor do livro de Atos. Porque se lá, desde o início, o Cristo ressurreto vai aparecer para os discípulos e dizer que eles serão suas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e que o revestimento do poder do Espírito Santo estaria ali, e que nos evangelhos o Senhor Jesus Cristo já havia dito que ele também enviaria o seu Espírito para nos ajudar quando a gente estivesse diante de autoridades. Aqui a gente vê o fechamento de um ciclo muito interessante, que vai continuar acontecendo através de toda a história da igreja, inclusive no nosso tempo, mas que é um paralelo e a encarnação do cumprimento dessas principais promessas de Cristo sobre aquilo que é ser cristão. Então, quando me foi perguntado a respeito de um título, meu primeiro ímpeto para fazer um título para essa passagem foi Testemunhando como o apóstolo Paulo, ou algo do tipo, como testemunhar no Espírito de Deus. O problema e o risco desse tipo de abordagem é que isso acaba colocando muita ênfase no fazer, no método, e acaba distanciando o apóstolo Paulo, como se a gente estivesse dizendo assim: bom, aqui está um excelente modelo, mas era o apóstolo Paulo. Acho que a gente está acostumado a ouvir isso na nossa geração, nas nossas igrejas. A gente distancia os apóstolos como se eles estivessem longe demais daquilo que é ser cristão, quando, na verdade, o apóstolo Paulo nada mais é aqui do que um modelo do que é ser cristão. É claro que o seu ministério apostólico tem muito daquilo que é exclusivo, um autor inspirado, esse poder credencial com o qual ele operava milagres, etc. Mas o fato é de que o apóstolo Paulo, quando ele se descreve como imitador de Cristo,
escravo de Cristo. E o fato é, ainda mais, que quando a gente lê o livro de Atos inteiro, a gente não está focando só nos apóstolos. A gente vai perceber que outros discípulos, Estevão, Filipe e os próprios cristãos vão atravessar nesse mesmo período fases de martírios e todos eles se defendendo diante das autoridades com a mesma integridade, com a mesma veemência, com a mesma unção do Espírito Santo. Porque o mandamento de Cristo não foi dado somente aos apóstolos. Os apóstolos eles não poderiam levar o evangelho até as extremidades da terra. Aquela geração apostólica já foi. Mas aquilo que Cristo prometeu sobre o auxílio do Espírito Santo e sobre aquilo que nós seríamos pelo poder do Espírito Santo é algo que vale para toda a geração da Bíblia. Tanto que quando o autor de Hebreus, que eu creio ser o apóstolo Paulo, vai citar a plataforma dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, ele vai citar, claro, pessoas muito célebres na história da igreja, na história do Antigo Testamento, mas ele vai citar muita gente comum, normal, que estava lá dando testemunho e morrendo por causa do Evangelho. Então, esse título para mim seria arriscado, porque nós não estamos diante simplesmente do testemunho do apóstolo Paulo. A gente está diante de um modelo de comportamento cristão que está coroando, de uma certa forma, aquilo que Cristo tinha prometido e aquilo que Cristo viveu. Se a gente comparar os paralelos das instâncias que julgaram Cristo na direção da sua crucificação e as instâncias que estão julgando Paulo, é como se a gente estivesse vendo que Paulo está vivendo exatamente aquilo que os cristãos, ou seja, os pequenos cristos vão viver, porque Cristo viveu a mesma coisa. E nesse sentido, o que a gente está aqui é contemplando aquilo que Cristo está cumprindo sob essa promessa principal a partir do momento onde ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. A ascensão do início de Atos representa Cristo sendo entronizado e de lá agindo pelo Espírito através da igreja. E por isso que o título que eu proponho para esse sermão é Cristo testemunhando a respeito de si mesmo ou se manifestando através dos seus discípulos. Então, o que a gente tem que estar interessado aqui, e é claro que eu vou falar na maior parte do tempo sobre o que é ser cristão, o que nós somos, a fim de que a gente abrace a nossa identidade, a fim de que a gente assuma aquilo que por desígnio Cristo fez de nós, porque não é uma questão de fazer, não é uma questão de sair para testemunhar, não é uma questão de método, é uma questão de ser quem Cristo fez de nós, e Ele fez de nós testemunha. Ele não diz, e vós partireis para dar testemunho de mim. Ele diz, e vós sereis minhas testemunhas. E é isso que Paulo está sendo aqui, é isso que nós temos que ser, e que esse texto possa nos confrontar. Isso vai permitir também, como permitiu a Agripa, de entender um pouco mais o que é ser cristão para aqueles que não são cristãos. Porque existe um certo tipo de incômodo, tanto da parte de cristão, como da parte de incrédulo na sociedade, infelizmente nos nossos dias, onde a gente quer ser cristão e testemunhar, sem dar a entender que a gente está testemunhando. É como se a gente quisesse esconder esse aspecto da nossa identidade. O problema é que isso é aquilo que há de mais importante sobre a nossa identidade. Quando chega no final do discurso e a Agripa vira para Paulo e fala, você está, nesse período tão curto de tempo, querendo me fazer cristão? Você está praticando proselitismo? Você está querendo fazer com que eu me torne cristão como a sua fé? Você quer que eu mude de crença? E a resposta para todos nós que conhecemos o Evangelho e que conhecemos Cristo é que é exatamente isso que Cristo fez de nós. O cristão é aquele que foi feito por Cristo uma testemunha. Então, é como se não houvesse nenhuma narrativa sobre as nossas vidas que pudesse superar a narrativa de sermos testemunhas de Cristo. E é triste ver a forma como nós vivemos entristecidos também, porque a gente às vezes tem um relacionamento com a igreja, com Cristo religioso, como se as nossas narrativas pessoais fossem a propósito das nossas conquistas pessoais, das melhorias das nossas circunstâncias, e de vez em quando ali, quando tiver a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas não é o que a gente encontra nessa passagem. Nessa passagem, durante todo o livro de Atos, a gente vê pessoas que, sejam elas prestigiosas ou não, no seu passado ou no seu presente, aquilo que há de mais prestigioso sobre as nossas vidas é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Então, o apóstolo Paulo aqui está dando esse exemplo para nós.
Paulo, a verdade principal para a gente, né? Ele representa aqui aquilo que Cristo quer fazer através de todos nós. E a verdade principal para a gente é que Cristo, ressurreto, testemunha pelo Espírito através de cada discípulo. E aí a pergunta que a gente vai fazer para esse texto é: o que caracteriza o testemunho daquela pessoa através de quem Cristo se manifesta? Eu quero que nós ousemos, a partir daquilo que esse texto pode renovar em nós, ser aquilo que Cristo quis que nós sejamos, através da provisão prometida que o Espírito garantiria. Eu quero que vocês entendam que, se vocês ousarem serem cristãos, o Espírito Santo não vai faltar para prover audácia, coragem, sabedoria, poder, e vocês vão ser muito mais felizes do que de qualquer outra forma que vocês possam imaginar. Então, é um chamado a ousarmos ser aquilo que Cristo designou que nós sejamos, e o modelo de Paulo nos ajuda a entender que testemunhas devemos ser. A pessoa através de quem, primeiro ponto, Cristo se manifesta, encara toda a circunstância da vida como uma providência orquestrada por Deus para testemunhar. Verso 1 do capítulo 26 diz: depois destas coisas, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Depois dessas coisas, eu já refresquei a memória de vocês, é depois de 2 anos de julgamento, atravessando várias instâncias de julgamento. Depois dessas coisas, é depois da pompa de estar hoje diante de uma das principais autoridades da onde ele estava, acompanhado por uma mulher que também era de uma grande influência, Berenice, a gente vai voltar a ela, e Festo. Então a gente tem o governador romano, o rei cliente da região palestina, judaica, e muita pompa, os principais nobres, e Paulo ali na simplicidade de quem está sendo vestido como um preso, mas que não perde em nenhum momento a sua unção, a sua coragem, a sua ousadia. O apóstolo Paulo, ele entendia que ele estava naquela situação desconfortável, de sofrimento, com plena consciência de que, através daquela situação, ele estava cumprindo um chamado geral sobre a sua vida e que concerne todos os cristãos. Nós sabemos que Paulo vai detalhar alguns aspectos do seu chamado pessoal. Mas aqui, ele entende ser um escravo de Cristo. Ele entende que aquilo que está acontecendo com ele, todos os cristãos de todas as épocas estão suscetíveis de passar. E, de fato, é aquilo que nós mais deveríamos esperar se estivermos vivendo piedosamente. Todo aquele que viver piedosamente será perseguido. Então, o apóstolo Paulo, ele entende que ele, como cristão, foi feito uma testemunha de Cristo, e não importa qual seja a situação que ele vai atravessar, ele vai procurar converter aquela oportunidade em pregação do Evangelho. Se ele passar por um mundo pagão em Atenas e tiver um monte de idolatria, de promiscuidade, ele vai identificar aquele vazio e transformar aquele vazio numa oportunidade de pregar a Cristo. Aqui ele tem uma grande oportunidade de se defender judicialmente, mas ele prefere transformar essa oportunidade de se defender numa ocasião para pregar o Evangelho. Ele entende que o objetivo número 1 de Deus, através das nossas vidas, depois da nossa conversão, caso contrário, Deus nos levaria diretamente para a glória, é que sejamos nessa terra sal e luz, é que sejamos testemunha. O apóstolo Paulo, ele também tinha consciência de que ele estava cumprindo um chamado específico. Ele foi designado por Deus como um apóstolo aos gentios, ele foi chamado por Cristo para sofrer, especialmente pela causa do Evangelho. Então ele entendia ainda melhor do que nós que o sofrimento fazia parte do seu chamado pessoal e que através daquilo ele estaria cumprindo o que Cristo tinha reservado para ele. O apóstolo Paulo também tinha consciência de que Deus é aquele que governa até mesmo sobre os nossos desejos santos. E infelizmente a gente tem sido ensinado na nossa geração que Deus está aqui para governar sobre os nossos desejos temporais, como se Deus fosse patrocinar a nossa idolatria. Não há problema nenhum em colocar diante de Deus todas as nossas petições. Mas é claro que nós deveríamos, sobretudo, orar, desejar, aspirar, almejar desejos santos. E dentre os desejos santos do apóstolo Paulo,
poucas coisas sobressaem tanto quanto o desejo do apóstolo Paulo de ir para onde? Para Roma. Quando ele escreve aos Romanos, ele está impressionado, porque Deus usou Paulo poderosamente para plantar várias igrejas. Mas ele ficou sabendo que essa igreja que foi gerada em Roma não contou com o auxílio dele. E ele era fascinado pelo que tinha acontecido em Roma. E ele queria ir lá visitar aquela igreja, confirmar aquela igreja. E é óbvio que ele sabia que se ele alcançasse Roma, ele teria um grande impacto para o evangelho naquele império. Então, dentro da organização da agenda de Paulo, das suas prioridades, tinha esse desejo santo de poder ir a Roma, de poder conhecer Roma. E quando ele escreve aos Filipenses lá na frente, a gente vai aprender que sim, ele foi para Roma. Talvez ele não tenha ido para Roma como ele esperava ir para Roma. Em liberdade, né, podendo ficar num hotel, podendo ficar bem abrigado. Mas ele foi para Roma, à maneira de Deus. Ele foi para Roma sendo julgado, ele foi para Roma sendo preso. Ele até desfrutou de certa liberdade enquanto esteve em Roma, mas ele acabou morrendo numa prisão romana, mas podendo escrever aos Filipenses a carta da alegria e dizendo, né, eu estou entre algemas, mas o evangelho está livre. Porque a guarda pretoriana, a guarda romana, está conhecendo o evangelho e, inclusive, alguns da casa de César têm se convertido. Então, quando a gente está atravessando as etapas de alguma espécie de chamado, que a gente tem que colocar diante de Deus e que a gente quer chegar naquilo que a gente crê Deus ter chamado a gente para fazer, é interessante perceber que o apóstolo Paulo, ele entendia que até mesmo as interferências que pareciam obstruir o seu caminho estavam, na verdade, contribuindo para que ele fosse para onde ele tinha que ir. E ele não deixou, durante o caminho, de pregar o evangelho. Então a gente tem que aprender, com esse testemunho do apóstolo Paulo, a ter uma consciência profunda de que o Deus que governa todos os átomos e o coração de cada rei, de cada autoridade, o Deus que nos chama para testemunhar, é aquele que rege todas essas coisas. E Paulo tinha consciência ainda mais específica sobre de que maneira ele tinha sido chamado por Cristo para ir para Roma. Em Atos 19, ele tem uma convicção pessoal do Espírito Santo, de que ele disse, né, depois de haver estado em Jerusalém, importa-me ver Roma. Ele vai ver Roma sendo preso em Jerusalém, mas o plano dele era ir de Jerusalém para Roma. Em seguida, em Atos 20, a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a Paulo que de cidade em cidade ele passaria por muitas tribulações. Em Atos 23, o Senhor Jesus Cristo mesmo aparece para Paulo e diz, tem de bom ânimo, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. E mais tarde, né, como vocês verão em Atos 27, um anjo aparece para Paulo para fortalecer ele, para dizer, não temas, porque importa que você compareça diante de César. Então é muito interessante nas nossas vidas a gente aprender a descansar em qualquer que seja a zona de desconforto, contanto que a nossa maior ambição e obsessão seja entender que através de todas as circunstâncias, Cristo está nos dando oportunidade para proclamar o Evangelho. E Paulo com certeza sabia que na soberania de Deus ele estava imitando a Cristo, né? Como Cristo atravessou cada uma dessas instâncias de julgamento, o apóstolo Paulo também estava vivendo essas realidades, né? As circunstâncias na vida de Paulo oscilaram muito. Ele viveu momentos de fartura, viveu momentos de escassez, e a única coisa que não oscila na vida de Paulo é que ele converge, assim como Cristo, toda a situação que ele atravessa em uma oportunidade de apresentar Cristo e de apresentar o Evangelho. Então, que a gente possa ousar fazer uso de todas as situações que Deus nos coloca, o Deus que governa todas as coisas, para que a gente constate o quanto Cristo nos fez para isso e o quanto o Espírito Santo está lá predisposto a nos revestir de poder para que a gente ouse viver essa experiência de testemunhar com poder em qualquer circunstância. Em seguida, o segundo ponto para a gente é que a pessoa, através de quem Cristo se manifesta, ela encontra mais alegria em testemunhar do que em preservar o seu próprio conforto. E aqui é a nota da alegria. Repara bem aquilo que Paulo vai dizer no verso 2.
No verso 1 ele diz, depois Agripa disse a Paulo, permite-se que te defendas, e é muito legal que Paulo ele vai se levantar com muita prontidão, e eu fico imaginando quantas vezes eu me senti um pouco tenso, em ambientes com não cristãos em volta de mim, e alguém me faz uma pergunta sobre o evangelho, a gente fica um pouco tenso, não é nenhuma autoridade, não é nenhuma pompa, não tem nenhum risco às vezes para a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, apesar de todo aquele risco, de todo aquele desconforto, ele com prontidão levanta a mão e se defende. Ele levanta a mão com uma audácia santa, uma espécie de convicção e de unção que deve nos marcar e nos marcará se nós ousarmos testemunhar de Cristo em toda situação. Então, no verso 2 ele diz, tenho-me por venturoso, é aquela palavra que vai nos remeter para o ensino de Cristo sobre as bem-aventuranças, É o bem-aventurado, é a pessoa verdadeiramente feliz. É claro que ele não ignora que as algemas é uma coisa desconfortável para ele. Ele não ignora que ele sofre, mas ele se julga a longo prazo, quando ele se compara com esse rei, que se não for salvo vai perecer no inferno, esse rei de conduta de vida e de reputação completamente imoral, que nada tem além de poder e dinheiro e imoralidade sexual. Quando Paulo olha, apesar de encarcerado, para esse tipo de homem e de estilo de vida, ele se vê como venturoso. Venturoso na posição de preso. Venturoso sob risco de morte. Porque ele entende que ele ali pode encontrar motivos legítimos de alegria. O apóstolo Paulo vai dizer, tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante a ti me haja hoje me defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que ouças com paciência. Então é realmente, num primeiro momento, legítimo que Paulo esteja se alegrando pelo fato de poder se defender judicialmente, se defender num âmbito legal. Quais seriam as vantagens de Paulo nesse sentido? Ele está diante de um rei cliente que cuida da Palestina, que teoricamente tem que ser um judeu, versado no judaísmo, que professa a fé judaica, mas cuja dinastia, ele era o bisneto daquele que tinha perseguido Cristo no seu nascimento, daquele que tinha assassinado João Batista, e da descendência deles até chegar nesse Herodes, a gente volta a isso daqui a pouco, a gente tem aqueles Herodes, da dinastia Herodes, que entre eles aquele que matou Pedro, que matou Tiago, que prendeu Pedro, e dessa forma o apóstolo Paulo está diante de uma dinastia que representa uma grande ameaça para ele, mas ao mesmo tempo, estrategicamente, o apóstolo Paulo está meio que enquadrando esse homem dentro dos limites daquilo que ele precisa exercer em termos de justiça, visto ser alguém que conhece a lei judaica. Então é como se ele fosse colocar esse rei em calças curtas, porque Paulo vai enquadrar com um conhecimento judaico que vai estabelecer limites para que ele seja injusto contra Paulo. Paulo tem uma oportunidade então de se defender, ele pede para que esse homem o ouça com paciência, o que acontece, e Paulo ainda menciona aqui, de forma interessante, que ele tem interesse a se proteger de todas as acusações contra ele. Então, quais são essas acusações? Paulo tinha sido acusado de ensinar o povo contra a lei e contra o templo, o que é incorreto, porque Paulo ensina o significado correto da lei e do templo. Ele tinha sido acusado de ter introduzido um pagão dentro de uma parte do templo que não podia, Trófimo, um gentio. Viram Paulo andando do lado de fora com Trófimo, próximo à região do templo, e chegaram a essa conclusão por interesse. Paulo era considerado como uma peste que promovia sedições entre os judeus, e principalmente os judeus da diáspora, porque ele ia de sinagoga em sinagoga, nesses países onde os judeus tinham se espalhado, e ali ele pregava o evangelho.
alguns se convertiam, outros não, ele ia para as praças públicas e pregava o evangelho para os não cristãos. E é claro que os não cristãos que se convertiam não eram encorajados por Paulo a se adaptarem à cultura judaica. Infelizmente, ainda até hoje, a gente quer botar a bandeira de Israel nas igrejas, tocar chofar, botar uma espécie de reprodução da Arca da Aliança. Superstição, rudimento desse mundo. Mas Paulo também não viu como necessário fazer com que os judeus abandonassem completamente a cultura deles. Então, era uma outra acusação infundada. Ele era considerado como o principal líder da seita dos nazarenos. Ele foi considerado como uma pessoa que tinha profanado o templo e cometido um crime indigno digno de morte ou de prisão, e que nunca foi provado suficientemente nenhuma dessas acusações, tanto que o veredito de todos esses que julgaram ele era de que nada ele merecia de morte ou de prisão. Então Paulo tinha um interesse em se defender. E aí que está um problema com a gente hoje. Porque é uma coisa o apóstolo Paulo procurar se defender de acusações infundadas, quando essas acusações têm implicações trágicas para a vida dele, e a outra coisa, a gente ainda preservar o nosso pequeno ego como digno de adoração. Porque ainda que Paulo estivesse aqui diante de uma oportunidade de se defender de acusações, o apóstolo Paulo, ele não hesitou, como a gente vai ver, em apresentar tudo de podre que havia na vida dele, sobre a reputação dele. O apóstolo Paulo estava mais interessado em converter esse coração do que se defender das acusações. E hoje em dia, essa mentalidade do cristão ser cabeça e não cauda, e de ver todas as pessoas que podem representar o menor obstáculo na nossa promoção de vida ou na nossa reputação, pessoas que nos caluniam, nos difamam, a gente tem perdido a oportunidade de amá-los e de pregar o evangelho para eles. É como se a gente endemonizasse essas pessoas e perdesse totalmente a possibilidade de agir como Cristo, de ser reconhecido como filho de Deus justamente por sermos pacificadores. Então, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, a gente encontra aqui um Paulo manso, um Paulo que não está aqui simplesmente querendo defender a sua reputação. É um Paulo que usa de um recurso legítimo para se defender de falsas acusações, mas o maior interesse para ele não era ter a imagem dele limpa. Qual era o motivo, então, dessa alegria de Paulo? A alegria maior de Paulo nessa passagem, nesse ponto 2. A alegria mais evidente de Paulo aqui é claramente a alegria espiritual. Porque o apóstolo Paulo, ele está diante de um cenário público e ele sabe que a possibilidade de uma autoridade se converter pode ser de grande contribuição para o evangelho. Ele está ali diante de um cenário público onde ele tem a possibilidade de defender o evangelho com maestria diante de autoridades. Isso me faz pensar em Lutero, me faz pensar em Calvino, porque quando Calvino vai escrever as Institutas, ele não está preocupado a tratar sobre uma reforma ética ou política, apesar de toda a imoralidade que acontecia na corte e no clero católico. O apóstolo Paulo, ele quis provar ao rei Francisco I que os reformadores estavam do lado certo da doutrina bíblica do evangelho. Ele estava preocupado em usar daquela oportunidade para apresentar o evangelho de forma clara e poderosa. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo fazendo a mesma coisa. Até porque, se Lucas tem a possibilidade de registrar esse episódio para a gente, é porque ou Lucas esteve presente, a maior probabilidade, porque ele registra muitos detalhes, a partir do capítulo 25, ou esses registros foram parar nas atas oficiais daquele julgamento. Mas, para nossa vantagem e para o nosso benefício, aprove o Espírito Santo que Paulo defendesse o evangelho de tal forma, com tal confiança, com tal audácia, porque ele seja um modelo perpétuo para nós cristãos por todas as gerações. Então aqui a gente está diante de uma apresentação que nos ensina a evangelizar, que nos ensina a pregar, que nos ensina integridade, que nos ensina a testemunhar, que nos ensina o quanto Cristo se manifesta através de nós e quanto que o Espírito Santo está com a gente, nos enchendo de poder para testemunhar. Essa era a alegria de Paulo, de poder experimentar
essas promessas que Cristo tinha feito, as profecias que Cristo tinha feito, e de ter certeza de que ele era ali aquele embaixador, através de quem, como ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, através de quem Cristo exorta as pessoas, chamando os perdidos para a reconciliação. Isso é verdadeiro testemunho, isso é verdadeira pregação. Não é a gente procurar decorticar. A gente procura, tá vindo uma palavra, não é, é uma palavra em português ou não? Decorticar. Sim ou não? Cadê minha esposa? Tá vindo a palavra em inglês, em francês, desculpa. Destrinchar, né? Destrinchar o evangelho de forma teórica e colocar ali um argumento apologético que o Espírito Santo muitas vezes usa para convencer a pessoa. A verdadeira pregação é aquilo que Paulo fala, é ser testemunha, é Cristo se manifestando e se apresentando. Como ele prega aos Gálatas, ele fala que eu apresentei Cristo diante dos vossos olhos, como se ele estivesse falando diante dos vossos olhos espirituais, como crucificado. É como se Cristo tivesse sido espiritualmente visível e concretizado na vida daquelas pessoas que até então eram incrédulas. E é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está tendo essa alegria de contar com a promessa cumprida do Espírito Santo, de que aquele frio na barriga que a gente experimenta quando a gente ousa abrir a boca para falar do Evangelho, e a gente tem certeza que a partir daquele momento, a gente nada mais é do que boca de Deus. Eu acho que vocês já devem ter tido essa sensação evangelizando algum amigo, ou pregando o Evangelho. E aí a gente tem aquela sensação plena de que a unção do Espírito Santo se apodera de nós e que, independente de todas as barreiras que essas pessoas têm levantado para fugir de Deus, da imoralidade, quando a gente tenta evangelizar, muitas vezes elas começam a fazer uma pergunta atrás da outra só para desviar da conversa ou do assunto, ou usar um monte de sistema defensivo. Mas quando Cristo se apodera do pregador, de uma testemunha, ele vai perfurar todas essas barreiras de incredulidade e vai se manifestar ao perdido. E é isso que o apóstolo Paulo está experimentando aqui. Essa unção do Espírito Santo que traz essa alegria da qual Cristo tinha prometido. A gente vê um Paulo que no final dessa passagem vai falar que ele está se defendendo sim diante de Agripa, a fim de convertê-lo, e ele está fazendo isso com todo arrazoação e com muita ousadia. Essa ousadia que vem do Espírito Santo. Então a gente precisa ousar. Eu diria que, às vezes, a perseguição, ser forçado a testemunhar sob pressão, é um teste ao qual Deus conduz as nossas almas, que vai produzir uma alegria que muitas sessões de terapia não terão capacidade de produzir. Uma das principais razões pelas quais os cristãos são tristes é porque eles estão procurando alegria em outro lugar do que aquele lugar no qual Cristo prometeu que a alegria seria encontrada. E a nossa alegria é encontrada sendo usados por Cristo para a regeneração da alma de mortos espirituais, para a salvação de perdido, para contemplar aquele que se opunha ao Evangelho com unhas e dentes, a se tornar, como o apóstolo Paulo se tornou, um homem que proclama a Cristo. E é uma obra que somente Cristo pode operar, mas ele opera no poder do Espírito, através da igreja. Então, que a gente tenha mais alegria quando situações difíceis baterem à nossa porta, em transformar essas situações em oportunidade de testemunhar, a dar testemunho de que Cristo é suficiente, que Ele nos unge, e que a gente ouse proclamar o Evangelho a fim de encontrar essa alegria. Terceiro ponto é que a pessoa, através de quem Cristo se manifesta, tem a confiança de ser embaixadora do reino supremo e irresistível do Rei dos Reis. O apóstolo Paulo, ele tem consciência de que a identidade dele, como a nossa, é de embaixador. E a gente é embaixador de um reino. É um reino celestial que já exerce o seu domínio sobre a terra através da embaixada que é a igreja. E através do povo de Deus, que são os crentes. Isso faz com que seja impossível que a vida cristã não tenha implicações políticas. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Sendo sal da terra, a gente vai refrear, de uma certa forma até condenatória, pelo nosso comportamento mais santo, não perfeito. A gente incomoda no nosso ambiente de trabalho, a gente incomoda quando a gente
chega perto de uma conversa promíscua e as pessoas se sentem incomodadas porque elas sabem que vão ter que parar de conversar, pelo menos eu espero que assim seja com a nossa presença. E a gente incomoda, porque Cristo mesmo disse que Ele é a luz do mundo, né? João vai dizer sobre Cristo. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a rejeição ao Evangelho nunca se dá por falta de evidência, por falta da capacidade do ser humano de reconhecer a verdade, ou de reconhecer a Cristo. Ela se dá por uma questão de corrupção do coração. Então, quando nós que fomos regenerados, né, Deus tirou a cegueira, a gente foi transportado para o reino da luz. Nós vivemos numa sociedade e é extremamente difícil para o incrédulo entender o cristão. Por quê? Nós vivemos como cidadãos de um mundo e de uma sociedade corrompida, sobre um reino superior de um Deus santo. Então, é impossível, se nós funcionando verdadeiramente como cristãos, como testemunhas de Cristo, que isso não gere atrito, conflito e, óbvio, através disso, oportunidade para pregar o Evangelho na esperança de que outros se convertam. Mas é muito interessante também perceber que Paulo ele tinha consciência de que não existe terreno neutro e que não existe um processo de conversão. Não existe a capacidade de, por recursos humanos e temporais, a gente remendar a sociedade, fazer reformas morais ou políticas, a fim de transformar aquele que está morto em vivo. É como se a gente estivesse tentando maquiar o morto, como alguém já disse. Então o apóstolo Paulo, nessa defesa dele, ele faz uso consciente e responsável de uma espécie de sabedoria política. E no sentido de sabedoria política, eu não estou falando que ele está politizando a defesa dele. Mas é impossível que ele seja apolítico. O que eu quero dizer com isso? Por natureza, fazendo parte do reino supremo, já estamos falando de política, vocês entendem? No entanto, o nosso reino não é promovido por políticas humanas. O nosso reino é promovido pela proclamação fiel do Evangelho. E o apóstolo Paulo, assim como Calvino, tiveram oportunidades de, em se deparando, e esse texto ele faz intencionalmente isso, mencionar, a cada vez que ele menciona Agripa, ele menciona junto com Berenice. Agripa, Berenice. Desde o capítulo 25 e no final do discurso. Por quê? Interessante. A imoralidade era tal que era conhecido, historicamente reconhecido. Então não há necessidade de exagerar nesse ponto. A Berenice era irmã de pai e de mãe de Agripa. E estava se relacionando com ele. Agripa, como eu já mencionei, ele fazia parte dessa dinastia, onde o seu bisavô tentou matar Cristo bebê, operou a matança dos meninos de Belém. O seu avô, Herode Antipas, decapitou João Batista, desprezou e escarneceu de Jesus no seu julgamento. O seu pai, Agripa I, perseguiu a igreja, matou Tiago, prendeu Pedro e morreu sob o juízo divino, de forma surpreendente e súbita, porque ele tinha aceitado a adoração divina. E ele mesmo está aqui agora ouvindo o testemunho do apóstolo Paulo. Casado com a sua própria irmã. Então, é óbvio que o apóstolo Paulo não tem problema nenhum em condenar pecado. Ele não tem problema nenhum também em confrontar autoridades políticas. Mas o interesse do apóstolo Paulo nessa passagem não é fazer dessa defesa uma oportunidade para falar sobre política, para criticar política, mas seu interesse número 1 é converter o coração desse homem que está diante dele. E ainda que ele não esteja endereçando nesse momento diretamente o seu problema de imoralidade, porque já era conhecido de todos, ele faz um apelo mais radical em termos do Evangelho.
ele vai chegar ao ponto de dizer: bem sei, ó rei Agripa, que você crê nos profetas e na palavra de Deus. O que Paulo está fazendo aqui é o seguinte: ele está expondo Agripa, lhe dando uma oportunidade de tomar um parecer público que possa demonstrar a coerência ou a incoerência da profissão de fé dele. Enquanto que o próprio apóstolo Paulo tem sido perseguido injustamente, tem mantido uma vida constante de santidade, de integridade, se recusando a pagar suborno para sair daquela condição, e em nenhum momento ele está politizando o sermão dele. Ele está focado na corrupção do coração desse homem. E a questão radical que precede todo o pecado é a incredulidade. Então o apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, ele está agindo como um embaixador. Ele está agindo consciente de um impacto político, e mais lá na frente a passagem vai mostrar, no verso 25, que ele diz: não deliro ao potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem eu falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Ele está falando da ressurreição de Cristo, que foi conhecida por todos. E ainda conclui dizendo: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Eu sei que você tem uma reputação a zelar. E ao mesmo tempo a sua vida é completamente contraditória com aquilo que você professa ser. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está assumindo com ousadia e com confiança essa convicção de que o único reino que vai perdurar, o único reino que vai resistir, o único reino que vai ser ampliado e que vai atravessar toda a história é o reino de Deus sobre a terra através da igreja de Cristo. Porque Cristo, o Rei dos Reis, quando ele foi assunto aos céus, ele prometeu que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não poderiam resistir ao avanço da igreja. Quer seja pela soltura de Paulo, quer seja pelo poderoso testemunho do seu martírio, a igreja continuaria crescendo. E o apóstolo Paulo, então, tinha total liberdade, confiança e ousadia para proclamar um reino que está além daquilo que a pompa de Herodes e de Roma poderiam ameaçar. E essa é a questão que a gente tem que trazer no nosso coração. Eu tenho consciência e convicção de que eu sou de fato um embaixador para Cristo. Paulo, ele faz uso de argumentos históricos, ele faz uso da consciência dos jogos políticos, mas Paulo, ao mesmo tempo, ele está conduzindo essa conversa a uma confrontação entre Cristo e o coração de um rei corrupto. E é muito importante que nós tenhamos essa convicção, essa consciência. A cada momento em que a igreja se sente sob a pressão dos reinos do mundo, ela se corrompe. Ela se torna mais flexível. Ela evita de tocar em certos pontos que são bíblicos, porque essas questões às vezes se tornam tabu na nossa geração. Eu conheci um pastor lá na França que ele contou com comoção que ele tinha tirado o momento do ofertório do culto. Deixou o gasofilácio lá no fundo, não falou mais nada para ninguém porque se tornou tabu. E é claro, né? Depois de muito abuso de igreja da prosperidade e tal, tudo mais, alguns foram para a reação do extremo oposto. O problema é que, historicamente e biblicamente, é um elemento do culto. E é uma oportunidade em que Deus nos dá para instruir a igreja num ponto que é um ponto que revela a adoração sadia. O assunto que Cristo mais falou, né, depois do reino de Deus, foi o perigo do mamon da iniquidade. E a gente precisa instruir corretamente a igreja nesse sentido. Tem igrejas hoje que não falam sobre disciplina eclesiástica ou membresia. Eles dizem que é melhor as pessoas se sentirem pertencendo antes de crer. E começam a incluir como meio de evangelização pessoas no louvor ou em outras atividades.
existem situações que se tornaram tabus na nossa igreja. Crentes sem igreja, os desigrejados, a sociedade dos profetas anônimos. Mas o fato é que, independente das pressões que a gente possa receber, nós vamos desfrutar dessa ousadia do Espírito Santo e nós vamos ver trabalhando através dos meios que ele decidiu honrar, e nós vamos ver uma igreja saudável e crescendo no poder do Espírito Santo, na medida em que a gente assumir a nossa identidade com convicção de que nós somos embaixadores do reino de Deus. E um embaixador, Paulo não está aqui se opondo, fazendo todo mundo engolir a fé cristã porque é pela força. Não. Ele está sendo estratégico. Ele elogia o que ele pode elogiar em relação à Agripa. Mas, ao mesmo tempo, ele traz com convicção aquilo que ele precisa confrontar. A gente viveu um privilégio lá na França, porque tem um tempo que a gente está procurando ter a aprovação da prefeitura para funcionar como igreja no novo espaço nosso. E muita resistência, política e cultural nesse sentido. E, recentemente, a gente teve o privilégio de poder apresentar a igreja para a prefeitura, para as autoridades ali da nossa região. E, de fato, pela graça de Deus, a gente não precisou em momento algum ceder em nenhum ponto, em nenhum aspecto. E, inclusive, ainda foi interessante esse ponto histórico, porque a gente está numa cidade que se chama Poissy, foi onde teve o colóquio de Poissy, a primeira tentativa de diálogo entre católicos e protestantes ali na França, e que a Igreja Católica, então, usou aquele momento para começar a perseguir os cristãos. E aí eu mencionei, eu falei, inclusive, historicamente, para a reputação da cidade, seria muito bom que o episódio de Poissy não se repetisse, porque desde então, os protestantes nunca tiveram a oportunidade de ter um prédio cristão, e isso com muita dificuldade acontece na França. E a gente se sentiu ali auxiliado pelo Espírito Santo, sem precisar ter nenhum tipo de emenda política, nenhum tipo de conversa com pessoas que poderiam ter alguma influência, porque o Senhor Jesus continua sendo o Senhor que nos chama a se submeter às autoridades que Ele instituiu, que Ele permitiu, sem que a gente precise desrespeitar, mas que ao mesmo tempo não permite que a gente se retraia. Quarto ponto é que a pessoa através de quem Cristo se manifesta, ela corrobora o seu testemunho com sua própria vida. Ela usa a sua história como prova da veracidade do Evangelho. E é nesse sentido que eu acho que o incrédulo ele começa a entender um pouco melhor o cristão. Então, se o incrédulo quer conhecer melhor o cristão, saiba que ele vai sim tentar te converter, porque é o que ele é. E ele vai tentar te converter porque ele te ama, porque ele ama Cristo. Porque a vida dele nada mais é do que um monumento da graça de Deus, a transformação. Então o apóstolo Paulo, a gente já leu essa passagem, a partir do verso 4 até o verso 12, o apóstolo Paulo ele vai revelar o seu passado. E era um passado muito conhecido. E qual é o interesse do apóstolo Paulo de revelar o seu passado? De novo, uma boa parte tem a ver com a sua defesa, porque é como se ele estivesse dizendo assim: eu participei desse fanatismo corrompido. Eu fui um prodígio na minha época. Eu estudei aos pés de Gamaliel, todo mundo me conhecia, eu tinha um grande impacto social, eu tinha um grande impacto político, no meio romano, no meio judeu, todos me conheciam, inclusive eu era da facção dos fariseus, dos mais zelosos, e fui comissionado para perseguir a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, essas acusações aí contra mim, nenhuma delas é infundada. Mas se você quiser puxar o meu histórico, eu assumo, eu admito, que o meu passado foi um passado de quem conhece todo esse estratagema. Eu sei que a perseguição deles é motivada por etnia, os judeus se sentem superior a outras nações, controle político e religioso, é por isso que eles estão ali ocupando aquela posição. Eles querem me matar porque eu me tornei uma grande ameaça para eles. Porque a pessoa que a gente menos esperava que pudesse se converter, se converteu.
E isso se torna de si mesmo uma prova indubitável da conversão autêntica. A gente fez uma primeira reunião com os adolescentes para assistir aquele filme, O Caso por Cristo, do Lee Strobel. Não sei quantos aqui conhecem. Mas era uma pessoa, até, isso vale para o religioso mais extremo perdido, porque a distância de um Paulo dentro da seita judaica para o verdadeiro evangelho, a distância do ateu, né, mais promíscuo para o verdadeiro evangelho é a mesma. Porque se o Espírito Santo não tirar a cegueira e não der poder à palavra de Deus, ninguém consegue entender o evangelho mesmo com a Bíblia aberta. E a realidade é que esse homem, a mulher dele se converte, os dois eram ateus, céticos, a mulher dele se converte, ele era um grande jornalista respeitável, e então ele decide tirar a mulher dele dessa furada. E ele procura saber qual era a questão principal dentro do cristianismo. Isso era para ele que é a ressurreição de Jesus. Se você desmantelar a ressurreição de Cristo, acabou o cristianismo. E aí ele foi, de forma responsável, de forma suficientemente íntegra, e foi pesquisar, como um bom jornalista, todos os argumentos e tentativas de provar a ressurreição de Cristo. E qual é a conclusão? Ele chega à conclusão que, historicamente falando, cientificamente falando, psicologicamente falando, socialmente falando, era impossível de encontrar argumentos que pudessem dissuadir as provas para a ressurreição de Cristo. Ele termina se convertendo. Então, a transformação de vida desse tipo de pessoa e nossas transformações de vida dentro dos círculos nos quais a gente andou são um dos principais instrumentos de Deus para corroborar o nosso testemunho. E é por isso que a igreja nunca pode se permitir afrouxar no progresso em santificação. Uma das maiores estratégias de Satanás é sugerir para a gente que tudo bem, Paulo aguentou, mas você não precisa aguentar. Eu não sou Jesus, então eu não vou aguentar. Esse tipo de papinho que diminui o poder da obra de Cristo em nós e o poder do Espírito Santo à nossa disposição. A verdade é que a eficácia do nosso testemunho vai ser sempre proporcional à nossa santidade de vida. A evidência da transformação que a gente atravessou e a vivacidade da presença de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui, ele está cheio do Espírito Santo, Cristo está se manifestando através dele, ele não está aceitando suborno, se tiver que morrer, ele vai morrer, e ele está aqui testemunhando. E o que ele está dizendo? Ele está apresentando a vida passada dele para dizer, olha quem eu era, justamente para procurar provar que seria impossível que um interesse humano, porque desde que ele se converteu, ele perdeu todos os privilégios do ponto de vista humano. Isso faz lembrar também a conversão de Lloyd Jones, quando todo mundo, ele era médico auxiliar da rainha da Inglaterra, uma carreira extremamente promissora. O que ele vai dizer? Não, eu não renunciei nada. Eu considero como a maior de todas as promoções me tornar ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está aqui vivendo a mesma coisa. Ele está aqui sendo um exemplo de uma vida que foi transformada e que se tornou um grande crédito para o Evangelho. E cada um de nós, nas nossas proporções. Porque aqueles amigos que viveram com a gente antes da nossa conversão, eles precisam ver a transformação na nossa vida. E essa transformação na nossa vida é usada por Cristo para manifestar o fato de que Ele está ressurreto. Ele vive em nós. É a vida de Cristo nos nossos membros que essas pessoas estão vendo. E isso é ser testemunha do Evangelho. E por isso que é importante, quando a gente vai celebrar batismo, que as pessoas tenham oportunidade de contar a história dele. E que eles sejam encorajados a não ter vergonha daquilo que dá crédito a Cristo. O apóstolo Paulo menciona que ele era perseguidor da igreja, que obrigava as pessoas a blasfemar. E muitas vezes, para que as pessoas tenham esperança de conversão para a vida delas, eles precisam ver, às vezes, um caso ainda mais complicado que se converteu. Mas ainda assim, só a transformação da vida não é o suficiente. E eu vou concluir com o último ponto, onde o apóstolo Paulo, ele nos mostra que a pessoa através de quem Cristo se manifesta, ela é uma fiel testemunha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai resumir o Evangelho aqui, vocês vão se aprofundar mais ainda, né, nos próximos sermões, no continuar dessa passagem, mas ele já introduz de forma bem concisa o Evangelho a partir do verso 6. E agora,
pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui sendo julgado, a qual nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos? Bem eu tinha imaginado contra o nome de Jesus o Nazareno. Então, o que é o Evangelho? Então, tudo aquilo que a gente pode entender a respeito do cristão, e agora uma mensagem direta para aquele que ainda não crê. Qual foi a causa dessa transformação de Paulo? Essa vida transformada que dá esperança, que corrobora o Evangelho, que corrobora a veracidade do Evangelho. Porque a maior estratégia de Satanás é cortar a garganta do sermão pela vida corrompida que alguns vivem. A hipocrisia da igreja leva as pessoas à incredulidade, à inconstância da nossa relação com Cristo. Mas uma vida, progressivamente santa, ela precisa apresentar a causa com clareza. Nunca ninguém vai se converter somente olhando a transformação da minha vida. Esse papo de eu evangelizo sempre, quando necessário uso as palavras, não é bíblico. É bonito, mas não é bíblico. A gente tem que ser sal da terra, sim, mas precisa ser luz do mundo também. E Paulo aqui ele vai proclamar aquilo que há de mais central no Evangelho. E é claramente a ressurreição do Senhor Jesus. Porque quando ele diz no verso 8, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscitou de morte, o problema para a gente numa geração cética pode ser a ressurreição. Mas o problema da ressurreição não deveria ser um problema para os judeus. Essa era a maior esperança dos judeus. O problema é que eles faziam uma leitura corrompida. Eles faziam uma leitura colocando Israel no centro da história. A expectativa é que o Messias viria lá na primeira vinda já, estabeleceria um reino terreno, temporal, libertaria Israel de Roma, prosperidade terrestre. E a partir dali, ele ressuscitaria os judeus. E sobretudo os fariseus, eles tinham essa expectativa, que o Messias fosse aquele que ressuscitaria os judeus. Mas o que eles não podiam acreditar é que os judeus tivessem como Cristo, como Messias, Jesus o Nazareno. Aquele homem simples, que veio lá daquela terra, desprezível, simples. E que Jesus o Nazareno fosse morrer numa cruz amaldiçoado. Que o nosso grande herói, ao invés de ser aquele rei imponente que vai tudo conquistar, fosse aquele que morreria na cruz de forma humilhada e humilhante. Qual é o objeto da nossa fé? O que o apóstolo Paulo está dizendo, como ele vai dizer no final da passagem, é que Cristo ele é o primogênito daqueles que haverão de ser ressuscitados. Que ele precisava ser o primeiro a ressuscitar. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Ela é tão importante por causa do fundamento da nossa fé. Era necessário que Jesus fosse o Filho de Deus, porque ele precisava nascer como um ser humano, um Jesus homem de Nazaré, sem ser contaminado pelo pecado. Então ele precisa vir encarnar para poder nos representar diante do tribunal de Deus, vivendo uma vida perfeita no nosso lugar. E Jesus ele precisa vir como homem. O problema é que a nossa dívida é dupla. A gente deve a Deus uma obediência perfeita, mas a gente é pecador. Então a gente precisa ser punido pelos nossos pecados. Então a cruz é necessária porque Jesus, ele sofre na cruz a condensação de tudo que a gente deveria sofrer eternamente, derramando a sua justa ira que deveria recair sobre nós, sobre o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, precisa de fato morrer para que ele possa aquitar completamente a nossa dívida. E a ressurreição é o selo da reivindicação divina e do Espírito Santo de que isso satisfez perfeitamente as exigências santas de Deus. Então, a ressurreição para a gente, ela faz parte do fundamento da nossa fé. A gente tem que crer na encarnação virginal, a gente tem que crer no Cristo homem e Deus, a gente tem que crer na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Porque Cristo sendo entronizado tem a implicação para o nosso testemunho. A igreja pode evangelizar no poder do Espírito Santo, porque Cristo foi entronizado com toda a autoridade
e enviou o seu Espírito para nós. E qual é o nosso ministério, então? É esse evangelho sendo proclamado por nós, testemunhas, no poder do Espírito Santo, chamando aqueles que ainda não se converteram ao arrependimento, para abraçarem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, quando ele está explicando o que é o fenômeno da pregação, ele diz: nós vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E essa é a forma como Cristo exorta, através da pregação, aqueles que ainda não se converteram entre nós. Deus está chamando você para se reconciliar com Ele, através da obra de Cristo. Esse Cristo que viveu uma vida perfeita no seu lugar, morreu por causa dos seus pecados, ressuscitou e hoje está na destra do trono de Deus, a fim de te perdoar, de te regenerar, de fazer de você uma nova criatura e tornar você uma testemunha, um monumento vivo da graça de Deus. E é assim que o apóstolo Paulo faz a sua defesa, para ser um exemplo para todos nós do que é ser uma testemunha cristã. Amém? Vamos levantar para orar. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, pela riqueza da Tua palavra. Nós sabemos que vivemos em tempos conturbados, em termos políticos. Não é novidade, Pai, que a maioria ou muitos deles sejam imorais, estejam mais apegados ao poder do que à verdade, mais interessados em suborno do que na justiça. Ao mesmo tempo, Senhor, Tu nos chama para produzir transformação em todas as esferas da sociedade, por sermos embaixadores do Teu reino. Nós seremos melhores cidadãos, nós seremos, Senhor amado, melhores vizinhos, melhores maridos, melhores pais, melhores esposas, melhores colegas de trabalho, melhores colegas na universidade, na escola, se Tu estiveres se manifestando através das nossas vidas. Nós te suplicamos, Senhor, que todos esses aspectos façam parte da nossa vitalidade cristã, que Teu Espírito Santo nos unja e que Tu fale com poder através de nós. Que toda situação que a gente atravesse, Senhor, a gente possa atravessar, transformando ela, Senhor, numa oportunidade para pregar o Teu Evangelho. Que nós encontremos mais alegria em testemunhar de Ti do que preservar o nosso conforto ou nossa reputação. Que a gente proclame com ousadia, sabendo que Tu é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que a gente não tema os homens, Senhor. Que a gente preserve Tua igreja, Senhor amado, santa, e que as nossas vidas, Senhor, possam confirmar a veracidade do Teu Evangelho. E nós te suplicamos, Senhor, que nós sejamos claros na comunicação daquilo que há de mais importante no Teu Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Opera salvação e renovo. Chama o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.